Olá, gente, bom dia. Então, eu vou resolver agora o problema da queda livre, né, com a resistência do ar. Como todo mundo sabe, a queda livre, né, é um tipo de movimento que tem aceleração constante. Nas proximidades da Terra, aceleração constante. Então ele cai dentro da classe do movimento retilíneo uniformemente variado, né, cuja equação, tradicionalmente, a equação horária, né, quando a posição em relação ao tempo, ela é uma parábola, né? Ela tem aquele comportamento quadrático lá, né? Bem, então esse é mais ou menos o tipo de problema. A gente já resolveu isso. Quando você tem o G constante, aceleração constante, né? Você tem uma solução que é, em geral, que é uma parábola, né? Pronto, tudo bem. Agora vamos resolver o problema, incluindo que nesta queda livre você tenha um termo de resistência do ar, uma resistência do fluido, que a gente já discutiu ele rapidamente no outro vídeo, né? Então vamos lá, vamos entender mais ou menos qual seria, grosso modo, aí a modificação do problema e como a gente resolver tal problema, certo? Então vamos lá. Observe aqui o meu probleminha, aqui eu botei o referencial em cima, só para simplificar, tá bom? E estou dizendo que o eixo cresce para cá. Eu posso fazer qualquer tipo de escolha, tá bom? Então ele parte desse ponto aqui em cima, que é o ponto que eu chamei de zero. Ele tem velocidade zero, lembra que é uma queda livre, né? Então ele é puxado para baixo, né, com aceleração g. E o fluido tenta impedir que ele se movimente. Então o fluido faz essa aceleraçãozinha aqui para cima, que é a aceleração do ar. Bem, então qual é a base aí para a gente ter esse problema? A gente calcular a aceleração resultante sobre o corpo aí, tá? Nesse exemplozinho aqui, para simplificar as continhas, eu vou considerar a resistência do fluido como sendo proporcional à velocidade, certo? As duas são, a depender dos limites de velocidade, as duas são possíveis. Tanto o caso proporcional a v, ou proporcional a v ao quadrado, ou até outras potências também. Mas tudo bem, vamos trabalhar aqui com que a resistência do ar seja proporcional à velocidade, tá bom, gente? Então, qual é a aceleração resultante, né? O movimento, ele ocorre deste ponto nesta direção aqui, então você tem g para baixo e tem a aceleração para cima. Então a aceleração resultante é essa equaçãozinha aqui, tá bom, gente? Quem é a aceleração? A aceleração é a derivada da velocidade com o tempo, não é assim? Então a gente pode escrever a aceleração dessa forma aqui. E aí, colocar o valor dela, que a gente acabou de encontrar, que é g menos a aceleração da resistência do ar, que é a constante alfa, proporcional à velocidade, tá bom, gente? Agora vamos trabalhar aí essa equação. Vamos deixar tudo que tem V de um lado e o que não tem V do outro. Então, o que é que tem V? Esse aqui tem V. Então, eu vou pegar esse cara, vou passar pro lado de cá. É isso que eu fiz aqui, ó. Tá vendo? Eu peguei esse carinha aqui, passei ele dividindo aqui, ele apareceu aqui. E o dt, que estava aqui, eu passei para cá. Tá bom? Agora, para agora a gente resolver esta equaçãozinha aqui, para a gente integrar essa equação, eu preciso fazer uma substituição de variáveis, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse carinha aqui, vou escrever ele como uma variável v', uma variável auxiliar, tá certo? E vou ter que mudar o termo de integração também. Então é isso que eu vou fazer. Então eu vou chegar aqui, ó, vou definir uma nova variável auxiliar v', que é aquele termo de baixo, g menos alfa v. E concomitantemente eu vou derivar esse v' para encontrar o diferencial de v' em relação ao diferencial de v, que é esse aqui, tá bom? Feito isso, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que basicamente substituir essas duas relações aqui, certo? Nessa identidade aqui, tá bom? Então, onde tem isso daqui, onde tem esse carinha aqui, eu boto v', e onde tem esse cara aqui, eu boto a relação pertinente com o diferencial de v', tá bom, gente? Então, vamos lá, vamos pra cá. Então, é isso que eu fiz aqui, nessa partezinha aqui, ó. Embaixo eu coloquei o v', como eu tinha dito, e em cima a relação entre os termos de diferenciação, tá certo? Lado de cá, no lado do dt, eu não mudei nada por enquanto. Observe que eu tenho um menos aqui e tenho um alfa aqui. Vou pegar essas constantes e vou empurrar tudo para o lado de dt. Então vai ficar essa relação aqui, ó. Essa é uma relação mais fácil de integrar. Porque aqui eu tenho uma coisa simples, dv' sobre v', e aqui eu tenho uma constante vezes dt. Isso é fácil de integrar. Então vamos agora fazer essa integração aqui. Tá aqui a integração. Então a integraçãozinha está aqui. Integraçãozinha aqui, integraçãozinha aqui. O alfa é constante, a gente explicou, né? Essa integral a gente já discutiu, né? dx sobre x dá logaritmo natural. Lembrando que eu estou integrando entre dois limites, o limite inicial e o limite final, né? Que eu descrevi eles como sendo v0' e v', tá bom? Então isso daqui é a integral daquele primeiro termo. E aqui é a integral do segundo termo, a gente já discutiu isso, né? No outro, mais ou menos no outro vídeo, né? Certo? Então aqui eu tenho a integral disso aqui,
o resultado integral, e o resultado dessa integral dá isso aqui, considerando que o tempo inicial é zero, tá bom? Agora, toma a exponencial de ambos os lados e escreva uma relação para V' em função de V0'. Novamente aparece o danado do decaimento exponencial aí. Sendo que esse V' não é a velocidade mesmo, é uma relação da velocidade. Então eu tenho que retornar para a velocidade. Então vamos lá, vamos retornar para a velocidade. Quem é V'? V' é isso aqui, ó. V' é esse carinha aqui. Epa, desculpa. V' é esse carinha aqui, ó. Pego ele, substituo naquela relaçãozinha exponencial que eu acabei de obter. Dá isso daqui, ó. Então esse aqui é o resultado que a gente chega. Organizo esse cara, observe que esse cara aqui vai embora. Por que ele vai embora? Porque isso aqui é a velocidade inicial do movimento, que é uma queda livre, então é zero. Então esse cara vai embora. Então a gente, usando isso aí, a gente pode organizar, né? Ó, tá aqui pode organizar, lembrando que esse cara é zero. E aí organizo dessa forma aqui. Passo o que tem t por lado, o que não tem t por outro, e eu chego nesta relação para a velocidade. Ainda um termo de decaimento exponencial. Agora a gente pode analisar ele. Vamos lá. T igual a zero. T igual a zero é o começo, é o momento que você é abandonado. Quanto é que é a velocidade inicial? Zero. Bom, deu zero. T igual a infinito, ou seja, T é muito grande, né? Tempo longo. Deixa ele cair. Deixa ele cair com a resistência do ar. O que acontece quando ele... Suponha que ele possa cair muito tempo com a resistência do ar. Aí o que acontece? Vamos colocar. Então, colocando t igual a infinito aqui, na exponencial, mata essa exponencial, porque a exponencial tem um termo negativo lá. Então, e elevado a menos infinito é igual a 1 sobre e elevado a infinito. E elevado a infinito é infinito, 1 sobre isso está zero. Então, basicamente, sobre esse cara aqui, g sobre gama. Então, o que é isso? O que quer dizer? Se você cai numa queda livre com a resistência do ar, né, o que vai acontecer é que você vai ter um termo de velocidade terminal. A velocidade no final vai ser constante. Óbvio que a gente sabe muito bem que existe aí uma pegadinha, né? Porque observe que eu estou colocando tempo infinito, né? Então, tempo infinito quer dizer o quê? Que eu tive a oportunidade de cair muito tempo para poder esse termo de resistência matar realmente o termo de velocidade de aceleração e a velocidade ficar constante. Então, isso não é factível se você pular numa altura muito baixa. E se o alfa também for pequenininho. Lembre que o tempo vai depender do alfa agora, né? Observe que a escala de tempo característica está nessa exponencial aqui, ó, dos limites. Então vamos lá. Se o alfa for bem grandão, quer dizer o quê? Você tem muita interação com o fluido, você tem muita resistência do ar. Então o que vai acontecer? Vai acontecer que você, num tempo muito curto, você vai ter realmente esse dumping, esse termo de frenagem, e você vai chegar na velocidade terminal. Isso é o limite do quê? Do cara pular com paraquedas muito grande. Paraquedas gigantesco. Porque lembrando que esse alfa tem relação com essa área de contato com o fluido. Não é assim? Agora, se o alfa for pequenininho, bicho, é praticamente o limite de queda livre. Você não tem a resistência do ar. Então, você tem que o tempo vai ser muito grande. Do mesmo jeito que no outro problema o deslocamento era proporcional, era da ordem de 1 sobre o alfa, aqui o tempo é da ordem de 1 sobre alfa. Então, se o alfa é grandão, o tempo necessário de queda é pequeno, para ele chegar na velocidade terminal. Se o do alfa é pequenininho, o tempo necessário é muito grande, velho. Aí não dá tempo de você chegar na velocidade terminal, então você chega lá no solo com a velocidade muito alta e aí é desastre, né? Então essa é mais ou menos a interpretação aí do que acontece no paraquedas, né? Os paraquedas grandes, eles acabam aumentando o acoplamento com o fluido, certo? E esse acoplamento com o fluido é que gera esse termo de dumping, de frenagem, e aí você chega na chamada, né, na velocidade terminal, que é bem famosa, que é aquela velocidadezinha final que o paraquedas cai, que se pular de uma altura grande, se for um paraquedas né, razoável, você chega de fato a uma velocidade baixa, suficiente para você não se machucar muito no momento da aterrissagem. Tá bom, gente? Um abraço, muito obrigado.